Rádio Brasil de Fato. 3, 2, 1. Pingou na área, bate pro gol. Agora a gente está em conexão, graças a Deus. O REC tá recado? Agora, querida. Agora é seu computador. Meu computador, vamos lá. A partir de agora, a gente está no ar com mais uma edição do podcast de política do Brasil de Fato, podcast 3x4. Toda semana a gente está aqui trazendo análise sobre a conjuntura nacional e global. Eu sou a Nara Lacerda, comigo na bancada, o editor do BDF, Nicolau Soares. Tudo bem, Nico? Tudo bom, Nara? Como é que vai? Beleza. Também compondo a nossa bancada, o nosso comentarista, ex-presidente do PT e deputado constituinte, José Genuíno. E aí, companheiro, vamos para mais uma semana? Mais uma semana de desafios. Vamos lá. Bom, Nico, qual é o nosso tema hoje? Nesse episódio 3x4, nós vamos falar sobre as polêmicas que envolvem a regulamentação da reforma tributária que mexe com os impostos sobre o consumo. O texto da emenda constitucional foi aprovado no final de 2023 na Câmara, mexeu na Constituição para unificar e simplificar uma série de impostos e cobrar mais de alguns produtos que fazem mal à saúde e à sociedade. E a regulamentação desse texto, né, ou seja, como isso vai funcionar, depende também de outros projetos que foram entregues pelo governo nesta semana ao Congresso Nacional. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou em mãos hoje aos presidentes da Câmara e do Senado o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. A expectativa é de que o texto seja analisado na Câmara ainda neste semestre. Um dos pontos chaves, como o Nico trouxe, é a unificação de 5 impostos federais, estaduais e municipais num único recolhimento, que será um tributo dual, uma única cobrança, mas com destinações duplas, digamos assim, né? Parte fica para a União e parte para estados e municípios. Só que esse não é o grande ponto polêmico dessa regulamentação, não. Enfim, o imposto seletivo, que é pensado para sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E é claro que, em resposta a esse projeto e a essa intenção que está exposta no texto da reforma tributária aprovado no ano passado, as indústrias de alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas, cigarro e agrotóxicos, que devem ser os alvos do imposto seletivo, se mexeram, né? O governo se prepara, então, para enfrentar uma verdadeira guerra no Congresso Nacional nas próximas semanas e talvez até meses, para que a gente consiga regulamentar, ou seja, dizer como vai funcionar na prática o imposto maior para produtos que fazem mal para a nossa saúde e para a saúde do meio ambiente. E é preciso destacar também que essa é só uma parte da reforma tributária. O governo dividiu essa discussão em 2 fases. A gente está agora na fase do consumo, mas a gente também precisa falar sobre a fase da renda, que eu vou falar aqui a expressão, você vai entender direitinho do que a gente está falando. Taxação dos super ricos, lembra disso? Pois é, isso ainda falta. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esses 2 pontos da reforma tributária, mas para entender melhor essa parte da reforma tributária da renda, do imposto seletivo e os impactos que isso traz para a nossa população, a gente está recebendo hoje o Marcelo Baird, que é doutor em ciência política, o coordenador de advocacy da ACT Promoção da Saúde. Marcelo, te agradeço muito por estar aqui conosco. Oi, gente, eu que agradeço. Então vamos lá, vamos conversar sobre todos esses pontos. A gente conta muito com a ajuda do Genuíno para falar de política aqui hoje. Bom, Marcelo, começando por você, a aprovação da reforma tributária em dezembro do ano passado foi considerada uma grande vitória pelo governo. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira.
foi muito celebrada por organizações, movimentos populares e organizações da sociedade civil também, mas para muita gente, propostas ainda não estão muito claras. A gente está falando muito disso, por exemplo, aqui no Brasil de fato, mas a gente vê a mídia hegemônica falando mais sobre a articulação do governo no Congresso do que sobre o texto da reforma e, enfim, os debates que ela propõe em si. Então, você podia começar falando um pouco o que é essa primeira fase, a reforma tributária sobre consumo, para que a gente coloque todo mundo que está nos ouvindo na mesma página, por favor? Olha, essa reforma, essa primeira fase da reforma tributária, que é a reforma sobre o consumo, ela de fato foi um marco. A aprovação dela em dezembro passado, primeiro ano do governo Lula, foi um marco, porque todo mundo sempre fala, né, a reforma política, a reforma de todas as reformas, a da Previdência, a reforma de todas as reformas, mas todas essas já foram aprovadas diversas vezes, na verdade, de forma incremental. A tributária não, essa não tinha sido feita, nenhum governo tinha conseguido até então. Então, de fato, foi um marco do governo Lula e um marco, diria, desde a redemocratização, e ela tende a melhorar muito o sistema brasileiro, de fato, de tributos, porque ele é muito confuso, são muitos impostos, gera confusão, não tem transparência para o consumidor. E também, acho que o principal argumento que aparece aí no debate, na grande empresa de maneira geral, é que isso tende a gerar eficiência econômica, né? Simplificação e, portanto, eficiência econômica para o país. Nesse sentido, ela é, de fato, um marco muito importante. Agora, o que nós da sociedade civil organizada temos repetido, um ponto para o qual a gente tem chamado a atenção, e isso não tem aparecido muito, é a questão de para onde... São dois pontos. O primeiro é que a gente ainda não tratou da tributação de renda e patrimônio, como você mencionou. Isso é uma coisa fundamental. O segundo ponto é, mesmo essa reforma do consumo, ela tem um potencial enorme de a gente apontar para onde a gente quer que o país caminhe. E a gente, na sociedade civil organizada, tem defendido que a reforma do consumo pode levar o Brasil rumo ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. Por que isso? Porque como a gente está não só unificando o sistema tributário, né, unificando os impostos, mas a gente também está determinando alíquotas para esse sistema. Uhum. Então, nesse momento agora da regulamentação, a partir dessa semana provavelmente, a gente precisa determinar o que vai pagar menos e o que vai pagar mais. A gente então precisa incentivar aquilo que faz bem para a saúde e para o meio ambiente e desestimular aquilo que faz mal para a saúde e meio ambiente. Então, assim, porque a gente vai ter um imposto seletivo, mas a gente vai ter também cesta básica, vamos ter desoneração de vários setores, educação, saúde, transporte, alimentos também, insumos agropecuários. Então, assim, é uma oportunidade extraordinária do país se colocar na rota de alcance, de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil se tornar um país aí mais igual, mais saudável, mais sustentável, com proteção ao meio ambiente. Marcelo, o ponto de partida da reforma foi a criação do IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir 5 tributos que hoje existem: ICMS, IPI, PIS/COFINS e ISS. Você podia explicar um pouquinho como esse processo é um passinho para trás, né, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor o que muda efetivamente, quais as perspectivas disso, quais são as vantagens dessa mudança? A gente está substituindo esses 5 impostos, né, sendo 3 federais, um municipal e um estadual, por um IVA, que, como já foi dito antes, né, ele é dual, ou seja, vai ter um IVA federal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e um IVA estadual e municipal, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Além de tudo, você vai ter um imposto seletivo, que é esse imposto sobre produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, na verdade, a gente está trocando 5 por 3. Mas o principal mesmo é porque a gente tem 5 impostos, ou seja, é muita coisa, e a gente vai passar para um IVA, mesmo que ele tenha essa destinação dos recursos para estados e municípios e para a União, mas ele é um IVA dual. Então a gente está simplificando muito o sistema. Então, especialmente para o setor privado, né, para as empresas, vai ser muito mais fácil fazer negócios, cumprir as obrigações tributárias, porque você já vai ter ali um IVA, um pagamento único, em vez de ter que pagar em vários impostos. Além de tudo, a gente vai ter alíquota única, ou seja, que estão estipulando aí algo por volta de 27%. Então, também isso tende a arrefecer até a guerra fiscal que a gente tem, ou seja, né, um Estado baixando a alíquota para atrair empresas e aí prejudicando o Estado vizinho, até porque também essa reforma agora faz uma mudança trazendo a cobrança dos impostos não na origem, mas no destino, no Estado consumidor, o Estado que está consumindo aqueles produtos. Isso tende a acabar com a guerra fiscal, tende a simplificar o sistema de negócios para as empresas de maneira geral. Outra coisa muito importante que ela traz também é a não cumulatividade. Hoje você fica pagando impostos de toda a cadeia. Agora não, agora você só vai pagar imposto sobre o valor agregado naquela fase.
os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Por exemplo, se você compra algum tecido, né, eu sou uma empresa, compro de outra empresa um tecido, e aí eu faço uma confecciono uma roupa. Eu só vou pagar imposto sobre esse valor que eu fiz do tecido inicial para transformar numa peça específica, e não sobre a cadeia inteira. Então também isso tende a gerar eficiência e até menos obrigações, menos impostos para as empresas, então isso tende a tornar a economia mais produtiva de maneira geral. Então acho que são os pontos aí principais desse novo sistema, que alinha o Brasil, aliás, ao resto do mundo, porque a gente tem ali mais de 150 países no mundo que utilizam o sistema do IVA. Das grandes países do OCDE, por exemplo, que são os mais ricos do mundo, só os Estados Unidos não tem um IVA. Mas, inclusive, vizinhos nossos, Argentina, Chile, ou aqui na América Latina, o México, também usam esse sistema. Então, isso alinha o Brasil ao resto do mundo. Eu estou muito curiosa para ouvir o que o companheiro Genuíno, deputado constituinte, tem para falar sobre essa mudança da nossa Constituição que traz essa primeira fase da reforma. Olha, o sistema tributário aprovado na Constituinte, ele foi alterado ao longo dos planos econômicos. O primeiro plano foi exatamente no governo Sarney, o plano cruzado, depois veio o plano Bresser, depois veio o plano Collor e veio o plano real, que é o que teve maior consistência. O que esses planos fizeram? Eles passaram a concentrar na União, no governo central, e esvaziaram o caráter federativo do sistema tributário, que era a base do sistema tributário da Constituinte. Eu acho que nós estamos discutindo a racionalização dentro do sistema. Nós não estamos atacando o sistema, nós não estamos criticando o sistema. É bom deixar isso claro para a população perceber. Por quê? Porque no capitalismo você tem duas maneiras de mexer no sistema. Ou pela via da reforma ou pela via da revolução. Pela via da revolução é a expropriação. Pela via da reforma é por dentro da ordem. O que está se acontecendo aqui em relação ao sistema de simplificação, vai ter um ponto aí. O que vai ser desonerado e o que vai ser agravado. Aí vai ter uma disputa, porque os setores econômicos vão fazer lobby para facilitar a desoneração e para facilitar o que vai ser agravado. Esse é o problema, porque a repartição, a simplificação, uma alíquota única, tudo isso é uma racionalização do sistema tributário. Isso é positivo, porque você cria mecanismo de transparência, mecanismo de combater a sonegação, você cria mecanismo que facilita o jogo, facilita a regra do jogo do sistema tributário. Agora, o problema da renda e do patrimônio, isto é, propriedade, patrimônio, renda, salários, isso aí está de lado. Porque essa é a questão central, porque nós não podemos diminuir o bolo tributário para efeito da produção de políticas públicas, de políticas sociais, o funcionamento do Estado. Eu acho que é um avanço na modernização racional do sistema tributário. Veja bem, durante os planos econômicos, cada plano econômico introduziu regras do sistema tributário. Começou com o Fundo Social de Emergência. O Fundo Social de Emergência era exatamente a primeira regra como condição para o plano real. Eu acho que é positivo, nós devemos entender como positivo. Agora, não é o caminho da transformação estrutural do sistema. Nós estamos discutindo um aperfeiçoamento, uma espécie de embelezamento, uma espécie cosmética para a coisa ficar mais funcional, mais regra. Nós temos que ficar atentos quais são os setores que vão ser agravados e quais são os setores que vão ser beneficiados com a desoneração. Para mim, isso é o fundamental na disputa do imposto sobre consumo. Aproveitando o gancho do Genuíno exatamente sobre essa questão dos lobbies, o Marcelo acompanha isso de perto, né, pela CT. Você podia explicar um pouquinho mais o que é esse imposto seletivo, né, que é exatamente essa proposta de um projeto que vai agravar, como diz o Genuíno, setores que trazem mais externalidades negativas, digamos assim, para usar um termo do mercado, para a sociedade, em termos de saúde, meio ambiente e tal. Você podia aprofundar um pouquinho esse detalhe e como está essa discussão no Congresso também, né? As pressões que estão sendo feitas das indústrias diversas e tal. O imposto seletivo, esse é outro ganho importante da reforma, tá? Porque a gente colocou na Constituição um imposto seletivo, ou seja, um imposto sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ao meio ambiente. O Brasil nunca teve isso. Então, isso também foi um ganho ter constitucionalizado esse aspecto. Agora, toda a briga vem agora, né?
vem com a regulamentação. Na verdade, por incrível que pareça, a PEC foi até, eu diria, o momento mais fácil, sim, apesar da maioria qualificada que é necessária para aprovar uma PEC. É igual as grandes fortunas, né, Marcelo? Fica como princípio constitucional, mas não regulamenta. Não regulamenta, exatamente. Agora, nesse caso, eles vão ter que regulamentar porque o sistema todo está junto, então eles não têm para onde fugir. Mas é isso, o mais fácil já foi feito. Então, assim, a criação do seletivo foi um marco importante também. Agora, por que ele é importante? Ele é uma compensação para a sociedade, porque tem produtos que fazem mal à saúde das pessoas e do planeta. Então a gente está falando aqui de tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, agrotóxicos, combustíveis fósseis. No mundo todo está se discutindo também carbono de maneira mais ampla. Armas entra nessa história? Armas deveria entrar também no seletivo, sem dúvida, né? Afinal é prejudicial à saúde. Mata, arma mata. Sim, não prejudica totalmente. Não, mata. Exatamente, é mais do que prejudicial. Então, bom, eu trabalhei no Instituto Sou da Paz, então o controle de armas para mim é uma prioridade também absoluta. Inclusive, a gente está agora, a diretora aqui da ACT está nesse momento no Canadá discutindo um novo tratado sobre plástico. Então, plástico também é outra coisa que causa um estrago enorme no mundo, vida marinha, por exemplo, mas enfim, está sendo lá debatido também um tributo sobre plástico. Não sei se o Brasil vai chegar a tanto, mas assim, esses produtos todos que eu mencionei, eles fazem mal e o preço deles não compensa o estrago que eles causam na sociedade. Então, quando a gente fala em criar um imposto seletivo, é aumentar o valor dele para que ele esteja pagando todas, como os economistas chamam, as externalidades negativas, ou seja, todo o custo social que ele causa. Vou dar um exemplo para vocês, prático, por exemplo, no caso do cigarro. Olha, o Brasil é uma referência mundial no combate ao tabagismo e no controle do tabaco. Mesmo assim, ainda morrem por ano no Brasil 161 mil pessoas pelo tabagismo. O custo de tratamento no país, somando SUS com o sistema privado, ou seja, o custo social como um todo, só com tratamento de doenças ligadas ao tabagismo, é da ordem de 50 bilhões por ano. Enquanto as indústrias recolhem impostos, 13 bilhões. Nossa. A conta não fecha. Então, essa é a necessidade. Enfim, eu poderia falar de todos esses produtos, outros que eu mencionei. Então, assim, é fundamental que o governo tenha coragem na proposta que envie de fazer esse enfrentamento com os diversos setores para que eles possam pagar o custo que eles causam à sociedade. Eu acho que cabe um resuminho aqui, né, Nico? Só para a gente falar, olha, o que está mais na mira e que parece que vai aparecer já praticamente definido no imposto seletivo é a indústria do cigarro, né, o tabaco, como o Marcelo trouxe, alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. Então, só para a gente dar um resuminho, depois o Marcelo vai até complementar isso com certeza de quais foram os argumentos do lobby dessas indústrias nos últimos meses e por que o Marcelo diz que o governo se prepara para uma verdadeira guerra a partir de agora na regulamentação. Olha só, a indústria do cigarro diz que não tem que taxar tabaco no Brasil, não, porque já é taxado. Olha a conta que o Marcelo acabou de nos apresentar e que derruba esse argumento. A indústria da bebida quer que vinho, cerveja, espumante, por exemplo, com apoio dos supermercados, não tem o imposto, só as outras bebidas. Então, é a classe média alta e super ricos. E o 90% da cerveja, que é a bebida que a gente mais consome. Então, assim, se a cerveja é a bebida que a gente mais consome, ela também é a que mais faz mal, ela também é a que mais prejudica, né? A indústria dos alimentos ultraprocessados quer incluir na cesta básica, que vai ser desonerada, produtos como tempero pronto, biscoito recheado. E os refrigerantes no Brasil, que tem fábrica na Zona Franca de Manaus, não são taxados. Olha contra quem nós estamos argumentando. São prejuízos à saúde pública do Brasil que não são da ideia, da cabeça da gente, né, Genuíno? Por isso que eu acho, Dara, que o governo deveria, eu faço até sugestão ao governo, o governo deveria elaborar uma pauta concreta do que ele pretende com esse imposto seletivo, a incidência desses produtos na vida da sociedade e fazer esse debate não só no Congresso Nacional, fazer esse debate na sociedade, os meios de comunicação, as organizações sociais, os movimentos populares, para que esse debate tenha algum resultado. Porque se ele ficar só preso ao
Congresso Nacional, a tendência é que esses lobbies poderosos vão ganhar essa parada. E eles se aproveitam das fragilidades sociais também da população. A nossa diretora Camila trouxe aqui um ponto muito importante para a gente colocar. Hoje é muito mais barato consumir ultraprocessado em muitos casos, por exemplo. Então a indústria dos ultraprocessados chega com o seguinte argumento: o brasileiro e a brasileira vão passar fome se vocês sobretaxarem os ultraprocessados. Ou a indústria do cigarro e da bebida. Ah, meu Deus, vocês estão tolhindo o poder, a decisão das pessoas, a decisão individual. Então, a indústria, o capitalismo é ferrenho. Tem que orientar, tem que regular, exatamente, tem que estabelecer procedimentos transparentes. Se o governo não fizer esse debate público, organizado, ele perde essa parada. Pegando alguns pontos aí que você, Nara e Janine, trouxeram. Primeiro, começando de trás para frente aqui, pelo que o Janine falou. De fato, esse debate, infelizmente, ele não aparece. Se você acompanha pela mídia, você só ouve falar que a reforma... Porque, de fato, ela está reformulando o sistema como um todo, traz um ganho importante, como já foi dito, está mexendo com o Pacto Federativo, está mexendo com vários setores, isso é o que aparece na mídia. Mas esse debate que a gente está trazendo, aliás, não só a CT, quando eu falo aqui da sociedade civil organizada, a gente criou a coalizão da reforma tributária 3S, que é saudável, solidária e sustentável, para trazer de forma unificada todos esses pontos, tanto da reforma de renda que não veio, quanto de saúde e meio ambiente nessa reforma do consumo. E aí, esse debate todo, ele não aparece, infelizmente, e ele é o debate central. Agora que a gente já mudou o sistema e está indo para a regulamentação dele, o que vai ser mais tributado, menos tributado, é o ponto central e como isso afeta a sociedade. E isso não aparece. Onde isso vai aparecer? Lá no Congresso. Para vocês terem uma ideia, a oposição, especialmente o PL, o Novo e alguns partidos ali do Centrão, inclusive alguns da base do Lula, se anteciparam ao governo e já apresentaram vários projetos de lei lá na Câmara dos Deputados sobre esses temas. Criado por parlamentares para a regulamentação da reforma tributária, o grupo de trabalho paralelo ao coordenado pelo Ministério da Fazenda propôs um projeto de lei complementar prevendo regras de como deverá incidir o imposto seletivo, tributo criado pela reforma aos produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, cigarros e extração de minério e petróleo, por exemplo. Inclusive, 3 deles que eu destacaria, que já apresentou um projeto de lei de cesta básica, um da alíquota reduzida e um do seletivo. Assim, a da cesta básica está cheia de ultraprocessado, a da alíquota reduzida, enfim, também está cheio de ultraprocessados, e também tem insumos agropecuários que dá margem para agrotóxicos, e o imposto seletivo é uma calamidade o que eles fizeram ali, a proposta deles. Assim, eles não trazem os produtos que tem que estar no seletivo, eles criam uma ideia de um imposto seletivo específico, que você precisa criar um imposto seletivo para cada produto. Ou seja, você precisaria para cada bebida alcoólica ter um projeto de lei específico. Tipo, um para cerveja, um para o vinho, nos alimentos a mesma coisa. Realmente simplifica bastante, né? É o contrário da racionalização. Gera uma confusão para você controlar, para você fiscalizar, e aí a racionalização, que é um dos valores dessa reforma, fica comprometida. Eles querem simplificar no geral no sistema, mas quando chega no interesse deles, aí querem criar confusão. E nessa proposta, inclusive, se você não tiver resultado em um ano, resultado mensurado por uma comissão do Senado, não pelas autoridades sanitárias, automaticamente fica revogado o seletivo. Então, assim, é um anteprojeto, um antisseletivo essa proposta que eles apresentaram. É a antirreforma, tem que dar nome assim. É a antirreforma, de fato. Eu queria concluir só com um último ponto, Nara, dizendo que você falou desses lobbies. A indústria de alimentos, vou falar para vocês, eu nunca vi um lobby tão forte como o que eu estou vendo agora. Eles estão muito preocupados com o que vai estar na cesta básica com alíquota zero, o que vai estar na desoneração de 60%, depois a gente pode explorar mais isso, e o que vai estar no seletivo. Então, eles se uniram, está até em matéria no jornal hoje, para criar a UNCAB, que é a União aí das Produtoras das Cadeias de Produção do Brasil, que junta as principais associações, a BIA, que é a Associação da Indústria de Alimentos, a BIR, que é de refrigerantes, a outra que é de chocolates e doces, a outra que é de massas. Eles se uniram fazendo um grande movimento, eles que estão por trás aí dessas propostas no Congresso, se antecipando ao Executivo, uniram mais de 20 frentes parlamentares para fazer isso. Eu estou impressionado, estão fazendo campanha, comprando espaço na mídia, assim, faz tempo que eu não vejo uma coalizão tão ampla da indústria como essa de alimentos agora. É o capitalismo, né, Marcelo? O capitalismo existe para isso.
Marcelo, tem as indústrias do alimento que estão se articulando, mas também tem os outros setores, e o que a gente tem lido também é que teve uma aproximação de diversos setores aí, o pessoal dos agrotóxicos, a produção do alimento desde a base lá do agronegócio até chegando no tabaco, nas bebidas, enfim. E do outro lado aqui a sociedade civil organizada, as ONGs, movimentos, têm se articulado também. Você participou desse processo ao longo desses últimos anos, como é que tem sido essa articulação tanto do lado de lá e do lado de cá para tentar contrapor esse lobby lá no Congresso, né? Como é que tem sido esse processo, que eu acho que não é muito fácil? De fato, assim, a assimetria de poder no capitalismo, né, é enorme, controlam as indústrias, então assim, eles mexem com a economia, indústria de alimentos gira aí 10% do PIB. Eles têm muito peso nesse jogo, eles conseguem ser recebidos muito mais, tem muito mais influência nas decisões finais, é muito complicado. E eles estão fazendo uma união. Primeiro teve essa união das indústrias de alimentos, que eu já mencionei. Juntaram 4 grandes associações das indústrias de alimentos. Além de tudo, eles estão se unindo com o agro de maneira geral, com a FPA, né, com a Frente Parlamentar Agropecuária. Que é gigantesca no Congresso, né? Que é a maior força estabelecida no Congresso Nacional, sem dúvida alguma. Inclusive, pra você ter uma ideia do tamanho do jogo que eles estão fazendo agora, eles chamaram de volta aí a pessoa que criou a FPA lá atrás, foi chamada de volta para fazer articulação agora aí dessas frentes parlamentares, desses projetos de lei. Estão muito preocupados mesmo com a reforma. Além da indústria de alimentos e do agro, recentemente a gente viu uma união também com a frente de supermercados e até a indústria do álcool. Eu digo isso porque há umas 3 semanas a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, entregou ao presidente Pacheco, já mostra, aliás, um acesso enorme que a gente nunca teve, nunca conseguimos conversar com os presidentes das casas. Eles apresentaram uma proposta que é, assim, terrível do ponto de vista da saúde, até do meio ambiente, porque eles não mexem tanto, espertamente, eles não mexem tanto na cesta básica, porque a cesta básica foi aprovada na Constituição ano passado, tem previsão de ter um caráter saudável, então ali é mais complicado. Então eles não mexem muito na cesta básica. Por outro lado, na desoneração de 60%, que é uma desoneração enorme, se a alíquota geral da economia ficar em 27%, eles seriam pagar 10%, seria uma redução absurda de imposto. Eles colocam todos os outros alimentos que não estão na cesta básica, então todos ultraprocessados, sem qualquer distinção. Aí que eles colocam também, unificou a indústria de bebida alcoólica, eles colocam bebidas, cerveja, vinho e espumantes, colocam dentro também dessa categoria de desoneração de 60%, e inclusive alguns produtos que são considerados agrotóxicos ali domiciliares para usar em jardinagem, etc., que não são aqueles agrotóxicos que a gente conhece, mas eles têm os mesmos princípios ativos. Então, assim, não são coisas seguras para a saúde e para o meio ambiente, eles também incluem aí nessa desoneração. Então, certamente não é uma coisa que deveria ser desonerada, pelo contrário. Essa união está impressionante, assim, eles estão atuando por todos os lados, campanhas nas mídias, artigos, anúncios pagos, e todo o lobby no Congresso e no Executivo. Então, para se contrapor a isso, o que a gente fez? A gente montou essa coalizão que eu mencionei, que é da reforma tributária 3S. Como a gente, enquanto saúde, é muito pequenininho, enquanto meio ambiente também, e mesmo enquanto combate às desigualdades também, a gente formou essa coalizão. E a gente tem assim, se posicionado enquanto coalizão da reforma tributária 3S, saudável, solidária e sustentável. A gente tem feito várias manifestações, notas públicas, ofícios direcionados aos ministérios, às presidências das casas legislativas, e temos intensificado a nossa presença, tanto no legislativo quanto na imprensa. Então, assim, óbvio que de forma muito desigual, com menos acesso, com menos visibilidade pública, por isso até agradeço aqui o convite para participar. Mas a gente tem feito nosso trabalho de formiguinha aqui ou ali, a gente consegue, assim, fazer uma pressão no governo para mandar uma proposta melhor, consegue chamar a atenção de alguns parlamentares para tentar frear as iniciativas no Congresso, e assim, pelas beiradas a gente vai tentando aí cercar e tornar essa reforma mais saudável. Ô Marcelo, eu acho que tem uma preocupação que eu levantaria para você, é dialogar com todas as dificuldades que você está relatando com a opinião pública, porque para esses grandes grupos econômicos, eles têm uma maneira de envolver a opinião pública manipulando. Vão dizer que vai aumentar o preço, vai dificultar o acesso. Isso vai acontecer nas bebidas, vai acontecer no cigarro, vai acontecer no tabaco, vai acontecer nos produtos superprocessados. Eu acho que tem que haver um debate público com a sociedade. O que é uma vida saudável, o que é um meio ambiente saudável,
o que significa a preservação da vida. Se a gente não fizer esse trabalho público, na opinião pública, e eu acho que devia essa frente 3S deveria ampliar a articulação com o movimento sindical, porque o movimento sindical vai estar num dilema. Porque aquilo que os empresários vão dizer, isso prejudica o crescimento, diminui o emprego. Fazer uma articulação com o movimento sindical, fazer uma articulação com ONGs, com o movimento democrático em geral, porque se não houvesse movimento popular em ação para chegar na opinião pública, eles podem passar o rolo compressor, podem passar o trator com essas articulações que eles estão fazendo, porque eles têm o poder econômico, vão financiar campanhas na mídia monopolista e pode criar uma situação muito desfavorável. Quer dizer, aquilo que vai ser a imagem positiva, que é a racionalização, essa racionalização vai acabar protegendo o monstro que está na proteção via desoneração e não agravamento daquilo que prejudica a saúde e a vida das pessoas. Porque esse é um problema sério que está colocado no meu modo de entender. E no fim a gente está falando sim de onerar ricos, né? Porque as indústrias são ricas, né? Então, mas a gente vai falar de taxação de super ricos no próximo bloco, porque esse é um assunto, inclusive a gente quer ouvir muito genuíno, e esse é um assunto que também é essencial na discussão da reforma tributária. Bom, vamos dar uma pausinha então, e tem um recadinho para você no intervalo, hein? Fique atento e atenta. Se você gosta do nosso conteúdo aqui no 3x4 e de tudo que a gente produz no Brasil de fato, ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem ajuda, leva brinde. Então não dá para perder, não fique de fora. Genuíno, a gente está conversando sobre essa atualização técnica do nosso sistema tributário, inclusive de acordo com as metas do milênio das organizações internacionais, com a defesa do meio ambiente, com a saúde da nossa população, mas a nossa reforma tributária no Brasil foi dividida em duas partes, como a gente falou no começo do nosso podcast, e a segunda parte, que a gente também está esperando que seja apresentada ao Congresso Nacional, é a reforma tributária da renda. Renda e patrimônio. Renda e patrimônio, a taxação dos super ricos. Porque, olha bem, no sistema capitalista, ou você faz uma tributação de renda e patrimônio para promover a distribuição da renda através da prestação de serviços públicos, de saúde, educação, moradia, transporte, defesa do meio ambiente, o entretenimento, o esporte, o lazer, cultura, ou então você continua com o apartheid. O Brasil tem a pior distribuição de renda do mundo. Isso vem da colônia, passou pela lei das terras, passou pela escravidão, e eu acho que esse é um problema que não foi resolvido até hoje. É claro que para mexer em patrimônio e renda, eu acho que era fundamental que a esquerda, as forças populares estabelecessem uma espécie de programa mínimo. Por exemplo, a questão de lucros e dividendos tinha que entrar nessa proposta de mexer com patrimônio. Porque quem lucra com dividendos, tipo esse da Petrobras, não paga tributo. A questão, por exemplo, de mais uma alíquota do imposto de renda. Você tem que ter uma progressividade do imposto de renda. Aliviar os de baixo e agravar os de cima. É uma maneira de ver. O imposto direcionado, seletivo para os super ricos. Que eu acho, inclusive, que esse debate começou a existir no Fórum de Davos e ele saiu da agenda. Até porque os super ricos chegaram ao ponto de dizer que estavam até com vergonha do tamanho da riqueza, diante da péssima distribuição de renda no Brasil e no mundo. E eu acho que tinha que mexer na questão do ITR, Imposto de Propriedade Rural, aí aplicar o princípio da progressividade. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Esse debate é essencial, porque significa reformas estruturais, reforma na essência. O que nós temos discutido agora é uma reforma na funcionalidade, que não mexa na essência. Nós temos que mexer na essência da distribuição de renda no país. Genuíno, aproveitando esse gancho, esse tema foi uma das prioridades de campanha do Lula, falou bastante de isenção de imposto de renda, de mudar essa estrutura,
mas ainda não foi apresentada a proposta. No final do ano passado, o Haddad mesmo já falou que deve ficar para depois da eleição municipal, então só para 2025. Como é que você vê o cenário efetivo para fazer esse debate, tanto no Congresso quanto na sociedade? Porque até agora me parece que não andou muito, e o governo parece reticente também. Fez essa escolha de fatiar, falar primeiro da questão da simplificação do consumo, que eu não sei se também foi a melhor escolha, se não dava para discutir tudo ao mesmo tempo, porque é tudo conflito distributivo no final das contas, né? Se eu tivesse no governo e no Congresso, eu defenderia que a gente misturasse as duas pautas, até para poder negociar uma ou outra. Negociar as duas pautas. Eu defenderia isso. Mas foi uma escolha que o governo fez. Até falando de meta fiscal e tal, né? Você está falando de gasto, está falando de arrecadação. Lógico. Tudo é mesma... e o grande problema do ajuste fiscal do Haddad, ele centra na arrecadação. Aí ele tinha que fazer o debate de como fazer a arrecadação. E aí tinha que mexer em patrimônio. Não é só quanto paga, é quem paga. O que o Lula falou, o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda, ele tem que viabilizar essa palavra de ordem. Tem que viabilizar. Eu acho que a correlação de força no Congresso é desfavorável. Eu só vejo um caminho. É fazer um debate público, envolver a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, para que esse debate chegue na opinião pública e faça a disputa política em relação a essas questões. Por exemplo, eu acho que é fácil a gente ganhar o debate sobre lucro e dividendo. Fazer comparação. Olha, você paga imposto do salário e quem lucra sem investir nada, não paga imposto. Fazer essas comparações até didáticas. E é bom deixar claro, já que a gente também está falando dos 60 anos do golpe, você sabe que no golpe de 64, o golpe foi contra uma das principais bandeiras da reforma do governo Goulart, que era a reforma tributária, que era uma das bandeiras levantada para a chamada reforma de base. Foi empresarial mesmo, hein, o golpe, então, militar empresarial pra caramba. E a primeira reforma tributária da ditadura foi em 66, o regime ditatorial que impôs uma reforma tributária em 66, Roberto Campos, Bulhões, etc. Então, eu acho que é positivo esse debate. Agora, ele tem que ir no mérito. Porque é o seguinte, aí eu termino, Nara. No sistema capitalista, você tem duas maneiras de mexer na renda. Ou através da reforma, ou quando você faz uma revolução. A revolução não está colocada como uma perspectiva imediata. Agora, as reformas tá. Você vai fazer reforma cosmética ou você vai fazer reforma estrutural? Eu sou partidário de uma reforma estrutural, aí sim, seletiva. Aí o conceito de seletividade funcionaria para uma reforma que mexa na estrutura da renda, do patrimônio e da riqueza. Agora a luta lá no Congresso Nacional vai ser dificílima para colocar esse assunto, porque já está sendo dificílima para colocar a primeira parte da reforma, que é a parte da reforma do consumo. Então eu queria saber a visão de ambos, vou voltar para o Marcelo. Como é que você avalia? Você falou do Pacheco, falou dos presidentes, né, do acesso aos presidentes, e a gente tem no momento, né, um protagonismo, digamos assim, do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação à regulamentação da reforma do consumo, essa que traz o imposto seletivo, o IVA e etc. Como é que você está vendo a condução, né, dessa tramitação, desse processo por parte do Lira? Porque ele foi um defensor, inclusive, da reforma, né, Marcelo? Então, fica meio esquisito sentar em cima dela agora, né? Eu acho que o Lira, ele foi convencido de que talvez pudesse ser o grande legado em termos de políticas públicas, o grande legado da gestão dele pudesse ser a reforma tributária. Então, eu acho que ele se empenhou, de fato, para a aprovação da PEC no ano passado, conseguiu uma maioria expressiva, precisava de uma maioria constitucional, ele foi além do necessário um tanto. Então, houve um grande empenho, e acho que o Senado também, assim, eles aprovaram num tempo muito rápido, né? Vamos ver o que acontece agora para a regulamentação. O Senado não pode dar com uma mão e tirar com a outra, como foi a lei do quinquênio, né? A emenda do quinquênio, que é um escândalo. Se essas pautas bombas estão sendo colocadas agora, não tem se vão dar contramão do que o país precisa, ainda mais favorecendo uma certa elite do funcionalismo que já, enfim, ganha bastante dinheiro já, né? Então, assim, eu acho que eles têm conduzido com celeridade e dado prioridade, o que é bom. Agora, me preocupa as ligações deles com, por exemplo, com o agronegócio. Então, agora que a gente vai discutir o que entra no seletivo, o que vai ser desonerado em termos de alimentos, aí me preocupa quem que ele vai colocar de relator, quais temas ele vai tensionar. Então, a gente está acompanhando de perto, assim, muito preocupado nesse momento.
Pensando aí nessas discussões mais pragmáticas, ali, mais práticas do processo, quais são os prazos que a população precisa esperar agora, né? Você tem a finalização da discussão da regulamentação no Congresso, mas tem prazos previstos para a implementação efetiva dessa reforma. Quando é que ela começa a fazer diferença na vida das pessoas, considerando aí os prazos de votação e tudo mais? Olha, a reforma, o ideal é eles têm que aprovar a regulamentação agora, eles estão correndo para aprovar esse ano, no máximo teria que ser ano que vem, porque a partir de 2027 já começa uma transição, ou seja, começa a ter uma alíquota mínima da CBS e começam a desaparecer os impostos federais. Então, assim, a partir de 27, está aí, né, pensando do ponto de vista de uma reforma tributária dessas, que superestrutural, já está aí. Então, a partir de 27 começa a transição e ela vai até 2032. Então, a partir de 33, em tese, a gente não tem mais os impostos federais nem os estaduais e municipais. Depois tem uma parte ali de pendência de arrecadação de Estado e município, que vai ter um prazo mais longo aí de implementação. Mas, em tese, a partir nesse período entre 27 e 32, se dá a transição do principal da reforma. Então, acho que as pessoas já vão começar, a partir de 27, 28, começar a sentir aí, identificar, enfim, que outro sistema está valendo, que o imposto seletivo está em vigor sobre produtos nocivos à saúde. Então, trabalhamos com esse prazo. Legal, obrigada, Marcelo. A gente está se encaminhando para o nosso encerramento do podcast nessa semana e a gente tem uma pergunta aqui que vale muito para os nossos dois companheiros que estão hoje no 3x4, porque a gente discutiu realmente os detalhes dessa atualização, né, da reforma do consumo, a gente discutiu aqui a necessidade de tratar da reforma da renda. Então, eu vou voltar para o Genuíno rapidinho, depois eu vou contigo, Marcelo. Genuíno, qual seria a reforma tributária, na tua opinião, necessária para a realidade brasileira? Dá para a gente chegar lá? Tá, depende de muita luta. Primeiro, é correto diminuir o imposto sobre consumo, que atinge toda a população, e aumentar o imposto sobre renda, patrimônio e capital. Porque o consumo atinge todo mundo. Todo mundo, você está falando aí de cerveja, de alimentos, de cigarro e por aí afora. Eu estou falando daqueles que vão ser agravados. Sim. Você imagine, você tem que aliviar o imposto sobre consumo, porque você beneficia a população como um todo. Agora, para aliviar e garantir os investimentos sociais do Estado, você tem que agravar o imposto sobre renda e patrimônio e capital. Esse é o problema. Então, eu acho que esse seria o princípio ideal. O segundo princípio é a progressividade. Você estabelecer como linha política, quem tem mais paga mais. No caso do imposto de renda, seria uma alíquota a mais, sem agravar as alíquotas dos de baixo, até aliviar as alíquotas das camadas populares. E eu acho que teria uma outra maneira de ideal, é você garantir um sistema tributário descentralizado, porque o Brasil é um país federativo, é uma nação continental e tem diferença. Por exemplo, essa polêmica sobre a Zona Franca de Manaus, tem que fazer essa polêmica com toda a sociedade. Sim. A sociedade pode decidir que tem que haver um tratamento tributário diferenciado, porque diz respeito a uma região estratégica do país, no caso a Amazônia. Aí você tem que fazer esse debate, para não ser uma visão corporativa. O último princípio a se levar em conta é libertar o sistema tributário dos interesses corporativos e dos incentivos fiscais exageradamente que privilegiam os setores mais ricos. Esse é o problema. Nós temos que diminuir a quantidade de setores que se beneficiam com os incentivos fiscais. E você, Marcelo, qual você acha que seria a reforma ideal para a nossa população, para a saúde do nosso país, da nossa população? Olha, uma reforma tributária ideal, acredito que seja aquela que alinhe o Brasil, aí repito aqui, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos seus 17 objetivos, que está lá a erradicação da pobreza, redução das desigualdades, melhores condições de saúde, proteção ao meio ambiente, mitigação da emergência climática que a gente vive, redução das desigualdades de gênero também, que a reforma tributária pode fazer isso. E aí, nesse sentido, a gente precisa ter as duas reformas, tanto essa do consumo como a de renda. E aí, fazendo um comentário sobre cada uma. Primeiro, então, essa de consumo agora, ela precisa, sim, incentivar aquilo que faz bem à saúde e ao meio ambiente e desincentivar o que faz mal à saúde e ao meio ambiente. E aí eu pego como exemplo a alimentação, porque ao fazer isso, a gente pode, inclusive, reduzir desigualdades. No caso da alimentação,
A gente precisa tributar, já ficou estabelecido, aliás, foi uma contribuição da ciência brasileira ao mundo, o conceito de ultraprocessados. Em 2009, é um termo recente. A gente precisa tributar os alimentos ultraprocessados, porque eles estão associados a inúmeras doenças, a 32 doenças, aliás, saiu num estudo recente. E a gente precisa incentivar os alimentos saudáveis, são aqueles alimentos in natura, minimamente processados, que é verdura, vegetal, fruta, grãos, nosso arroz e feijão. É a comida básica, típica do dia a dia do brasileiro. A comida da avó que a gente falava, né? Essa comida precisa ser incentivada para a gente não chegar num padrão norte-americano. E nesse sentido eu queria destacar muito a cesta básica, que o governo deve estar para enviar agora. Eu sei que é uma preocupação do presidente Lula com alimento, porque a cesta básica sendo saudável é a melhor maneira da gente resolver os dois problemas de alimentação que a gente tem. Que são as doenças crônicas, principalmente a obesidade, por um lado, e por outro, combater a fome, porque não é com ultraprocessado que a gente combate fome, senão a gente já gera outro problema ao mesmo tempo. E, inclusive, o presidente Lula tem falado sobre a questão da inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos, registrada pelo IBGE em fevereiro, levou o presidente Lula a convocar ministros e discutir soluções para tentar conter a alta dos preços. Uma cesta básica com alíquota zero de alimentos saudáveis é um dos melhores, se não o melhor instrumento para a gente conseguir combater a inflação dos alimentos. Uhum. Até porque são saudáveis que estão encarecendo. Quando você vai ver, né? O arroz, o feijão, mesmo na pandemia, o tomate, a cenoura, lembram? Enquanto os ultraprocessados estão ficando mais baratos, esses industrializados, ultraprocessados. A cesta básica acredito que seja um instrumento, inclusive, para redução de pobreza e combate à desigualdade e garantia de um direito fundamental, que é o direito à alimentação adequada. Indo para a questão da redução das desigualdades, então, assim, a cesta básica já ajuda nesse aspecto. Agora, essa reforma do consumo que está sendo debatida agora, ela também já trouxe alguns instrumentos interessantes de combate à desigualdade, porque ela coloca lá a questão da progressividade para imposto sobre herança, que aí agora cabe aos estados implementar, mas ela trouxe isso lá na PEC, e também criou o IPVA lá para embarcações, jatinhos, que era outro desses absurdos da desigualdade brasileira, que não pagavam IPVA. Então, ela também trouxe de forma marginal esses elementos. Agora, a reforma ideal do Brasil, ela só vai ser completa, como o Genuíno colocou, se ela, de fato, mirar o cerne da desigualdade brasileira, que aí é realmente entrando na questão da renda e patrimônio. Infelizmente, o governo vai descumprir o que está na PEC aprovada no ano passado, que dava ao governo 6 meses de renda e patrimônio. Eles já disseram que não vão fazer isso esse ano, e eu espero que eles façam, então, no ano que vem e se empenhem para isso, porque é fundamental que a gente consiga aumentar a renda, aumentar a tributação sobre renda e patrimônio para reduzir a desigualdade. Até porque é muito interessante, a gente ouve muita crítica sobre a reforma atual do consumo, dizendo que a gente vai ter a maior alíquota do mundo. Possivelmente teremos mesmo, mas a gente só vai ter a maior alíquota do mundo porque a gente tributa muito consumo, como o Genuíno estava falando, e pouco em renda e patrimônio. Exatamente. Se a gente inverter essa equação, vai reduzir a tributação sobre consumo para todos e vai aumentar a tributação sobre renda e patrimônio, e aí sim, reduzindo a desigualdade brasileira, aí tornando o país não só mais saudável e sustentável, mas também mais igualitário. Bom, a partir dessa semana, as expectativas são de que essa guerra da regulamentação da reforma sobre consumo aconteça de maneira muito incisiva no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, e a gente vai continuar acompanhando aqui no Brasil de fato, porque a indústria vai vir com os velhos argumentos. Olha, vai ter menos emprego, vai aumentar o mercado ilegal disso, o brasileiro consome tanta cerveja, vai onerar o trabalhador, e não é disso que se trata. Então a gente vai fazer os nossos esforços aqui para explicar e para comunicar à população sobre o assunto. É isso, vamos encerrando por aqui. Genuíno tá com cara de que tem mais alguma coisa para falar, tem? Não, eu acho que esse é um debate essencial dentro de uma estratégia de transformação do país. Essa reforma tributária que mexa no cerne do sistema, junto com outras reformas. Agora, nós não podemos fazer uma reforma que melhore a arrecadação e venha o lobby de certas carreiras para abocanhar essa arrecadação. Sem dúvida. É o caso, eu vou insistir. Essa PEC do quinquênio é um escândalo que nós temos que pedir a aprovação dela na Câmara. É isso, então. A gente vai encerrar o nosso debate sobre a reforma tributária, mas não 3x4, porque agora está na hora de respirar um pouco de arte e cultura. Marcelo Baird, você trouxe uma dica cultural para o 3x4 hoje?
Trouxe duas até. Opa! 2 em 1 aqui. São 2 livros que eu acabei de ler. Um de ficção é da Carla Madeira, né, que é uma autora de Minas Gerais. Todos os livros dela valem a pena, eu descobri ela no ano passado, então super recomendo. É uma poesia em forma de prosa, é maravilhosa a escrita dela. Então, ler tudo da Carla Madeira eu super recomendo. E um outro livro, que na verdade foi esse último que eu acabei agora no final de semana, chama-se Latim em Pó, que é um livro de um professor da Federal do Paraná que conta a história da formação do português brasileiro. Ele é um livro curto, super interessante, e ele vai mostrando lá as influências, passando pelos celtas, aí depois dos romanos, né, de onde veio o latim, aí depois dos árabes, que ficaram muitos séculos lá na Península Ibérica, e incluindo, chega no momento final aqui da colonização, com as contribuições dos povos originários e dos escravizados para a nossa língua portuguesa, que é essa língua tão bonita e rica. Eu super recomendo esse livro. Que bacana. E você, Genuíno, trouxe o quê? Eu faço uma sugestão que tem a ver com esse tema que nós estamos discutindo. É o livro da Nancy Fraser, Capitalismo Canibal. A Nancy Fraser é uma americana judia que nesta semana ela foi proibida pelo governo alemão de fazer uma conferência nas universidades alemãs, porque ela assinou uma nota, assinou um documento, assinou uma carta denunciando o genocídio contra o povo palestino. E ela é judia, né? A Nancy Fraser, Capitalismo Canibal. Nossa, vale muito a pena a gente prestigiar esses pensadores e essas pensadoras. E ela mostra que esse canibalismo se dá nos valores da democracia liberal, nos direitos sociais, na precarização ampla, geral e restrita, e desse mundo selvagem que o capitalismo monopolista e imperialista está levando à humanidade. E o senhor Nicolau Soares? Bem, fala de um evento que vai rolar nesse fim de semana aqui em São Paulo. Vai ser a festa de inauguração do novo espaço do Armazém do Campo e da Livraria Expressão Popular, que são 2 projetos, né, ligados ao MST, bem importantes, que vai ser aqui no centro de São Paulo, que é exatamente nesse prédio em que estamos gravando, inclusive, estamos falando aqui de casa. Vai ter um ato político, mas vai ter apresentações culturais, um almoço, que vai ter arroz de carreteiro preparado pelo nosso comentarista aqui, o João Pedro Stedley, e uma galinhada com mandioca preparada pela Carmen Silva, que é uma liderança do movimento de moradia aqui de São Paulo. Tudo isso tem também opção vegana, enfim. A programação começa às 10 e vai dia fora. O espaço fica aqui na Alameda Notman 806, nos Campos Elíseos, região central de São Paulo, pertinho de vários metrôs. Acho que vale bem a pena. Um espaço bem bacana, falar de alimentação saudável, de cultura, com um viés aí de transformação social. E conhecer a nossa Casa Popular. A gente tem certeza que vocês vão amar. O clima aqui é muito bom e é debate o tempo inteiro. Eu acho que nesse tempo que a gente está aqui, só para dar uma palhinha pessoal da gente, a gente já viu tanta gente legal se emocionar de ver que esse espaço existe. É um barato mesmo. Vale muito a pena. Bom, eu vou encerrar com a minha dica. Eu quero convidar quem está em Belo Horizonte para ver a mostra de cinema no CCBB, Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema. É cinema de graça, feito por mulheres o festival. Então a produção, a escolha, a curadoria, tem uma equipe de mulheres que é incrível. Já passou pelo CCBB de Brasília e pelo CCBB de São Paulo, com muito sucesso. E, gente, ir no cinema comercial tá caríssimo. Eu tentei no fim de semana passado, não consegui. Então, vamos privilegiar os nossos cineclubes, os nossos cinemas de rua, vá ao CCBB assistir filme, vá à Caixa Cultural, vá aos outros espaços. Então, esse é o meu convite. Meu convite também para o Nicolau encerrar agora o nosso podcast de hoje, Nico. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Estamos encerrando o nosso podcast. Genuíno, muito obrigado. Muito obrigado, companheiro. Marcelo, obrigada também, né, Marcelo? Valeu por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Obrigada, Nico. Valeu, Lara. Tamo junto, semana que vem a gente se fala de novo. É isso, 3x4 fica por aqui. Se você tem algum recado para o nosso podcast, vai lá na área de mensagens de recados do Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio, está aberto para você dar sua dica cultural, falar sobre o tema de hoje, falar sobre os outros temas que a gente discute aqui, falar sobre a nossa democracia, por que não? E claro, nas redes sociais do Brasil, de fato, o espaço também está garantido. Para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos do país e do mundo, acesse brasildefato.com.br.
O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Nicolau Soares. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e o roteiro são de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Lua Gattinone. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura e a identidade visual é da Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é de Muniz e Ravena e a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Até semana que vem.